Nós estamos trabalhando nesses últimos domingos sobre os olhos da graça. Interessante pensar nos olhos da graça como uma nova lente que o Senhor nos dá depois da sua conversão, para você olhar para as pessoas e olhar para o mundo de uma forma diferente. Eu tenho um problema para enxergar perto, não tanto, mas para longe. E eu enxergo vocês todos embaçados aqui, mas quando eu ponho essa lente eu consigo discernir. E na conversão o Senhor nos dá um outro olhar para as pessoas, e talvez você ainda carrega o olhar humano, não tão espiritual como o Senhor quer que você utilize. Nós queremos ter mais duas reflexões nesta série. Uma será hoje os olhos da graça no jeito de lidar com o coração. Mas a semana que vem nós queremos olhar para outro texto pensando nos olhos da graça no jeito de lidar com a religiosidade. Como é que se lida com os olhos da graça? A gente já viu aqui que existe um jeito de olhar com os olhos da graça para o irmão. Por que você olha o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a baita trave no teu? Então Jesus mostra que os olhos da graça faz com que você olhe primeiro os seus próprios defeitos e não do outro. Vimos aqui também que os olhos da graça, ele tem um jeito certo de lidar. E o pai mostra isso na parábola dos dois filhos perdidos, do pródigo e do filho mais velho que ficou em casa, mas os dois estavam perdidos. Vimos também os olhos da graça no jeito de lidar com os adversários, naquele episódio de Ananias e Saulo, agora convertido, mas ele era um algoz, ele era um inimigo do cristianismo. E Ananias mostra porque o Senhor o pediu para tratar desse adversário, e ele com os olhos da graça entende Saulo, agora vai ser chamado Paulo. E na semana passada falamos sobre os olhos da graça no jeito de lidar com o pecador. Lembra daquela cena da mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério? E o Senhor Jesus lida com os olhos da graça com aquela mulher e com os fariseus que ali estavam. Mas é importante que você saiba que o olhar humano naturalmente não é carregado de graça, de amor, de misericórdia e compaixão. Naturalmente o seu olho, os seus olhos estão cheios de desconfiança. Eles carregam um pouco de prepotência e de arrogância e de superioridade aos demais. E o seu olhar humano natural é muito defensivo, é muito acusativo e julgador. E o Senhor quer transformar esses olhos que você utiliza. E creio que nessa série a palavra de Deus tem falado ao seu coração através deste olhar que Deus olha o mundo, deste olhar que Jesus olhou o mundo, do jeito que o Senhor trata as pessoas e as circunstâncias que elas estão envolvidas. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Você pode usar o seu smartphone, o seu tablet ou a Bíblia impressa, mas especialmente você que usa o seu equipamento eletrônico, cuidado para não dispersar e estar antenado em outras coisas que não seja a palavra de Deus neste momento que você reservou para cultuá-lo. O texto bíblico diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com os unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos, ou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém,
regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, nós queremos rogar de forma humilde a direção, a unção e a inspiração do Senhor para proclamar, mas também para receber a tua palavra. Que não haja impedimento, nem dispersão de ideias e nem de pensamentos de divagação, mas que todos sejam trazidos cativos ao senhorio de Jesus Cristo, para que a sua palavra fale ao coração daquele que o Senhor enviou para que participasse dessa celebração. Nós pedimos que seja assim e nós o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. O fariseu, a mulher pecadora, os convidados e Jesus. Esta cena está registrada por Lucas. E é interessante que esse Simão era um fariseu. Farisaísmo era uma das correntes do judaísmo que tinha algumas formas de crer muito específicas. E esse era uma pessoa estudiosa, era uma pessoa que conhecia a Torá, conhecia as Escrituras. E talvez ele tenha criado, esse Simão, uma simpatia por Jesus, por alguma coisa que o próprio Senhor Jesus fizera para com a sua vida, o texto não revela. E o jantar, ou uma refeição, era naquela época, e ainda o é hoje, uma forma cortês, uma forma gentil, generosa, de gratidão, de compartilhamento e de comunhão, e Jesus estava lá participando. E com certeza esse Simão, esse fariseu, convidou algumas pessoas do seu círculo de amizade, os seus amigos. Agora, percebe-se nesse texto que ele coloca dúvida sobre o caráter messiânico de Jesus. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está lavando os seus pés, porque aquela mulher é pecadora. Então ele questiona e ele julga tanto Jesus como julga aquela mulher. Os demais convidados no texto aí aparecem de forma a questionarem. No versículo 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Então havia mais pessoas ali. Creio que seria gente da família, seria gente do seu círculo religioso, os companheiros da sinagoga ou do templo. Importante lembrar que nos jantares desta época, às vezes a gente é iludido por uma informação de que a mesa da ceia do Senhor, por exemplo, era uma prancha grande, larga, como a gente vê nos nossos dias aqui no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, e hoje tem espalhado pelo país. E Jesus, naquela fotografia que se espalha por aí, ele estava com seus discípulos atrás aqui. Alguém foi tirar foto de Jesus naquela mesa, mas a mesa possivelmente não era aquela. A mesa, ela parecia com esta. Era uma mesa baixinha e ela era em forma de U. E ficaria melhor essa disposição. Então, portanto, os pés das pessoas não estavam debaixo da mesa, os pés estavam para trás e eles como que recostavam a mesa. E é legal um dia, se você tiver oportunidade, já ministrei aqui sobre isso, o lugar de alguns discípulos à mesa. Onde que Jesus estava, onde que João estava, onde que Judas estava e onde que Pedro estava. Alguns textos trazem alguma evidência sobre a posição deles nesta mesa em U. Agora a mulher pecadora, ela apresenta-se ali. Creio que ela não foi convidada. E ela saberia que Jesus estaria ali, soube que Jesus estaria ali e foi e entrou naquele lugar. Agora a ideia dela não era ser aceita na festa. Muito pelo contrário, ela correu o risco de rejeição daquelas pessoas, mas ela tinha o interesse de aceitação de Jesus. Isso é muito importante você entender. As pessoas normalmente rejeitam, mas Jesus, ele entra como aceitação, e é isso que nós encontramos no texto. Mas ela era afamada, ela era conhecida,
e ele julgou, ela é uma pecadora. E Jesus diz, estão perdoados os seus muitos pecados. De fato, ela era uma pecadora inveterada, frequente. E aqui a gente percebe já um contraste entre o comportamento de um fariseu e o comportamento de uma mulher pecadora. A forma como ela tratava Jesus e a forma como Simão, o fariseu, tratava. E Jesus então conta duas parábolas para contrastar esse comportamento, porque quando Simão questionou se Jesus soubesse quem era essa mulher, e sabendo que ela era pecadora, ele seria reconhecido por mim como profeta. E Jesus captou essa mensagem e disse, Simão, quero te contar uma parábola. Haviam 2 devedores, um devia 500 denários e outro 50 denários. E veio o credor e perdoou essas dívidas. A quem deve se amar mais? E Simão diz, eu pressuponho que aquele quem foi muito perdoado, a esse muito deve amar, esse daí deve amar mais. E é de fato. E Jesus então diz, talvez essa mulher pecadora devia mais de 500 denários, você apenas 50. Essa é a interpretação da parábola. Então, muito foi perdoada e agora ela muito ama. Ela muito expressa, você também foi perdoado, mas saiba, tanto você, Simão, como esta mulher, as dívidas de vocês eram impagáveis, vocês não tinham como pagar. Mas ela foi muito perdoada, então por isso ela demonstra mais amor. E é interessante então, que nesta parábola se aplica não somente a Simão, não se aplica apenas à mulher pecadora, mas eu creio que ela é bem contextualizada para nós, e é isso que eu quero pensar com vocês, com a seguinte temática, os olhos da graça no jeito de lidar com o coração. Salomão, na sua sabedoria, já alertava que sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O profeta Jeremias, usado por Deus, ele declara, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E Jesus depois no seu ensino vai falar sobre o coração dizendo assim, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então o teu coração precisa ser bem cuidado. É esta a mensagem bíblica sobre o cuidado com o seu coração. O texto em pauta tem alguns insights, algumas dicas sobre como os olhos da graça enxergam o coração. E eu queria que você desenvolvesse esses insights, ou essas dicas que esse texto nos apresenta sobre como usar os olhos da graça para olhar para o fariseu e olhar para a mulher pecadora, ou olhar para os religiosos, ou olhar para os pecadores de forma geral do mundo. Em primeiro lugar, os olhos da graça, no jeito de lidar com o coração, estão abertos a todos, indistintamente. Talvez você é seletivo no seu olhar e você tem interesse em alguns tipos de pessoas, alguns estereótipos, mas a gente percebe que os olhos da graça, eles enxergam os publicanos, eles enxergam os fariseus, eles enxergam os políticos, eles enxergam a pecadora no mesmo patamar, de forma indistinta. Jesus está ali perto tanto do fariseu como da mulher publicana. Não sei se vocês já perceberam que em todas estas abordagens que fizemos sempre está aparecendo um fariseu, um religioso e um pecador. E aqui novamente nós estamos passando sobre isso. Interessante esse aspecto inclusivo e abrangente de Jesus. E aqui quero usar esse termo, que Jesus se aproxima de todo tipo de gente. Semana passada eu falei assim que você muitas vezes corre o risco de pegar uma bacia que está dando banho numa criança e a água está suja e você não tira a criança e joga a água com a criança fora. E eu disse desse risco, isso é uma forma de dizer que tem coisas valiosas que a gente joga junto com as coisas ruins. E você costuma fazer um combo entre o pecado e o pecador, e você joga o pecador fora, porque os dois estão estragados, mas Jesus ele separa, ele não faz um combo entre pecado e pecador, ele distingue. Jesus não concorda com o pecado e com a mulher adúltera que falamos na semana passada, ele disse para ela, vai e não peques mais, mas ele tratou a pecadora distintamente do pecado.
E eu queria dizer para vocês que vocês são livres para entrar neste lugar. Você pode ser um traficante, você pode ser um assassino, você pode ser um homossexual, você pode ser uma prostituta, você pode ser uma pessoa corrupta, você pode ser um devasso na sua vida. E eu queria dizer para você que Jesus indistintamente te ama, mas Ele nunca vai concordar com o seu pecado. Então nós não fazemos combo, mas Jesus ele é aberto, e nesse sentido ele é inclusivo. Ele aceita o pecador, mas ele não concorda com o pecado, e ele diz a você: larga disto, vai e não peques mais. Gosto muito de um hino antigo que cantávamos, dizia assim: é franca, é aberta a porta divinal, ela é aberta a todo mundo, por ela o pecador mortal avista amor profundo, ó graça imensa, pois assim, a porta aberta fica a mim, aberta fica a mim. Essa é a porta, esses são os olhos de Deus que olha de forma indistinta as pessoas. Normalmente nós nos circunscrevemos, nos fechamos em nossos guetos, rotulamos as pessoas, somos preconceituosos e nos blindamos. Mas não é assim com os olhos da graça. Inclusive Jesus dá uma advertência aos religiosos dizendo assim: no reino dos céus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes estão antes de vocês, dos religiosos de plantão. Os pecadores inveterados estão à frente de vocês no reino dos céus. E há uma abordagem que fala desse olhar indistinto da graça, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seja escriba, seja fariseu, seja publicano, seja pecadora, seja o que for, se invocar o nome do Senhor de forma indistinta, os olhos dele se dirigem a esta pessoa. Em segundo lugar, os olhos da graça, no jeito de lidar com o coração, esquadrinham o mais profundo da alma. Claro que os nossos olhos muitas vezes olham somente a superfície. E parece aqui que Jesus está lendo o pensamento de Simão, porque no versículo 39, ele disse consigo mesmo. Eu creio que ele falou mais ou menos assim: se esse fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que tocou, porque ela é pecadora. Ele falou para si mesmo, mas Jesus sacou esse pensamento de Simão. E Jesus interrompe porque ele conhece o íntimo, ele conhece o coração, ele conhece o profundo da alma. E ele percebe o julgamento de Simão contra a própria pessoa dele, questionando se ele era divino e profeta e questionando a mulher. Então não se engane, o Senhor conhece o seu interior, o Senhor conhece a profundidade da sua alma, o seu íntimo, as suas entranhas, os seus pensamentos, as suas motivações e os seus propósitos. Deus vasculha por completo, Ele te desnuda quando você está à frente dEle. É assim que a Bíblia mostra nas Escrituras. Por exemplo, o salmista diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Davi também faz essa oração no Salmo 139. Sonda, Senhor, faz uma varredura interior, conhece o meu coração e prova os meus pensamentos. Jeremias diz, o Senhor declarando: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Esquadrinhar é sondar, examinar de forma meticulosa, é averiguar com profundidade. E no Novo Testamento, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele revela que o Espírito a todas as coisas perscruta. A palavra significa examina, sonda e investiga. Então, meu amigo, os olhos da graça, eles esquadrinham o mais profundo da sua alma, do seu interior. A própria palavra de Deus tem esse papel perscrutador, porque na carta aos Hebreus, a Bíblia é descrita como apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, ela desmascara, ela consegue discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Em terceiro lugar, os olhos da graça, além de esquadrinhar o mais profundo da alma, esses olhos não se deixam levar pelas aparências, porque
aparentemente esse homem certinho tem uma casa bonita, pode receber pessoas, pode dar um jantar, mas essa mulher pecadora não, ela é estigmatizada, ela tem uma história ruim, o seu passado, a sua ficha não é boa. Em tese, nós todos somos superficiais na nossa consideração e avaliação. Ainda mais num tempo de muita informação, a gente fica muito confuso. Numa época de muito fake news e de muitas fontes não fidedignas, gera uma avaliação não tão profunda. E eu queria dizer para vocês que não se iludam. Um dia todas as coisas serão reveladas. As coisas escondidas, as coisas feitas por debaixo do pano, as reuniões secretas, os acordos, as coisas mais sujas da história serão reveladas ao mundo, porque o Senhor conhece e sabe todas as coisas. E Ele olha não a aparência. Muito cuidado com as aparências. Essa história antiga, vocês se lembram de Davi, quando foi escolhido pelo profeta Samuel? Samuel compareceu na casa de Jessé, e vieram os irmãos de Davi sendo apresentados, e Deus ia dizendo, não é este que vai ser ungido, não é este, não é este. Mas eu creio que o profeta Samuel, de repente olhou um dos irmãos de Davi, mais forte, mais robusto, falou, esse cara tem pinta de rei. Esse indivíduo, eu creio que seja esse. E de repente Deus sussurra no ouvido de Jessé, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, nem os seus músculos, porque eu rejeitei a esse moço. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então muito cuidado com as suas formas de olhar, a sua forma de olhar, vendo as aparências. Se eu fosse olhar para Simão, o fariseu, e olhar para essa mulher adúltera, talvez o meu pensamento seria mais favorável a Simão. Mas Jesus chama os fariseus da época dele, os seus religiosos de plantão, de hipócritas, porque eles eram semelhantes àqueles sepulcros pintados por fora, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim, diz o texto, e Jesus chama os seus religiosos da época assim, vocês exteriormente parecem justos aos homens, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, comparando o fariseu Simão com essa mulher pecadora, estão no mesmo nível. Talvez em comportamento o fariseu Simão está em melhor situação, mas diante de Deus os dois são pecadores em igual nível e não conseguem pagar suas próprias dívidas. Certa vez Jesus recebeu algumas pessoas em Jerusalém na festa da Páscoa, e muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Nossa, o Senhor é o cara. Mas sabe o que o evangelista João escreve? João 2,24, registra assim, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, veja que você olha pelas aparências, Jesus olha com mais profundidade, e ele revela o profundo e o escondido. Você já deve ter ouvido falar das sequoias. São árvores que alcançam até 100 metros de altura. Elas têm mais probabilidade de estarem na América do Norte, mas tem sequoias no Brasil. E é interessante que as sequoias, se você cortá-las, você vai ver que ela tem anéis, e cada anel representa um ano da história da sequoia. Sabe que de trás daquela casca grossa existem os anéis, existem vários níveis da história, e você vai poder discernir. Os cientistas vão estudar aquela sequoia, sabendo se houve chuva, se foi muita umidade, se houve muito sol, se houve intempéries, através dos anéis. Você tem essa casca grossa, e a gente enxerga mais essa casca grossa, mas a sua vida é cheia de anéis, e cada anel da sua vida tem uma história, e mostra tudo que você passou na sua história. E Deus conhece não só a casca grossa da sua vida, mas Ele conhece os anéis da sua vida, e cada situação que você enfrentou. Porque os olhos da graça não se deixam levar pelas aparências, Ele olha o mais íntimo da alma. Em quarto lugar, os olhos da graça provocam as pessoas à reflexão.
É interessante que o mundo trabalha quanto menos entender melhor. Então você faz leis e as pessoas precisam entender, ou então na lei você deixa saidinhas para você ter dupla interpretação. Mas não é assim nos olhos da graça, porque nos olhos da graça o Senhor faz as pessoas raciocinarem, faz as pessoas pensarem. Na verdade, Jesus conta a parábola para fazer Simão pensar. Simão, pensa bem comigo. Certo credor tinha 2 devedores, tal. E ele faz uma pergunta diante da história que ele contou, e Simão responde, porque ele racionalizou, ele refletiu, ele pensou sobre a situação. Ele não foi ludibriado por Jesus, simplesmente a questão que Jesus fez a ele, a pergunta provocou Simão a reflexão. Ninguém quer que você venha a Jesus sem refletir, ninguém quer iludir você sobre a vida cristã. Alguém já escreveu numa frase de caminhão: andar com Jesus no peito é fácil, quero ver ter peito para andar com Jesus. É mais ou menos isso. Há um ônus do discipulado, há um preço. Muitas pessoas querem servir ao Senhor Jesus, mas a seu bel prazer, a sua vontade, do jeito que podem, e se for assim tudo bem, mas não é assim. Jesus diz que tem que ter um cálculo. Ninguém que tem posto a mão no arado pode olhar para trás. Então essa história cobra um raciocínio, cobra uma reflexão, uma conclusão de Simão. E ele fez isso na semana passada. Quem não tem pecado? Então atire a primeira pedra. E o texto bíblico diz que cada um, sendo instigado pela sua própria consciência, começou a sair de fininho daquele embaraço. Porque os olhos da graça fazem com que as pessoas reflitam. A fé é inteligente. Crer, disse um autor, e tem um livro com esse nome, John Stott. Crer é também pensar, é também refletir. A reflexão é o ato que pode provocar mudanças no interior ou no exterior de alguém. A reflexão é capaz de gerar e ocasionar um pensamento crítico e coletivo. O profeta Natan fez isso com Davi. Davi tinha pecado. E Natan, usado por Deus, diz: olha, Davi, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. E o rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma única ovelhinha, que ele comprara e criara, em que sua casa crescera junto com os filhos, junto com as crianças. E ela comia do bocado, do copo, e as crianças alimentavam aquela ovelhinha. Mas vindo um viajante ao homem rico, não quis esse homem rico tomar das ovelhas do seu próprio rebanho para dar a comer ao pobre, ao viajante, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. E Natan, contando essa história, Davi foi refletindo. Então o furor de Davi, diz o texto bíblico, se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, esse homem que fez isso deve ser morto. O que Natan fez? Esse homem é você. Natan, usado por Deus, promoveu uma reflexão em Davi, que a própria reflexão o condenou. Então, meu amigo, os olhos da graça, ele provoca as pessoas à reflexão. Ela não deixa as pessoas, os olhos da graça não deixam as pessoas na ignorância. Muito cuidado com o efeito manada. Efeito manada, dentro do fenômeno da psicologia social, descreve a tendência das pessoas de seguirem o comportamento e as opiniões da maioria, mesmo que isso signifique ignorar suas próprias crenças pessoais. Então, muito cuidado com esse efeito manada. Exercite o seu senso crítico, vote consciente. Temos que cuidar com a manipulação que anula a reflexão. Em quinto lugar, os olhos da graça, no jeito de lidar com o coração, celebram as manifestações de transformação. E eu queria enumerar algumas manifestações de transformação aqui. Primeiro, esta mulher ficou todo o tempo perto de Jesus, aos seus pés. Aos pés de Jesus, humildade. Em todo o tempo ela estava derramando as suas lágrimas, então possivelmente um arrependimento dentro do seu coração. Com aquelas lágrimas ela lavava os pés de Jesus. E com seus cabelos, esta mulher enxugava os pés de Jesus. E com o unguento dentro do seu vaso de alabastro, ela usava
porque era prática. Interessante que, se você for olhar na prática judaica da época, o que acontecia? O ósculo, quando as pessoas chegavam para ser recebidas, elas cumprimentavam com um beijo. O ósculo é isso. Assim como nós apertamos as mãos para dar as boas-vindas, era um gesto educado para dizer: seja bem-vindo, meu convidado. O lavar os pés era uma prática da época, porque as pessoas vinham com as suas sandálias, os pés empoeirados. Então o hóspede pedia para um dos servos da casa lavar os pés dos seus convidados, porque eles iam se sentar para comer. E por isso, enquanto Jesus estava à mesa, os pés dele para fora da mesa, como vocês viram naquela mesa que sugerimos, ela assim o fazia. E o unguento, que era na verdade esse óleo que era colocado na palma da mão, depois na cabeça do hóspede, era um símbolo de honra, como se dissesse assim: estamos tão honrados em receber você na nossa casa. E essa mulher então ofereceu isso tudo como adoração e louvor, estando por detrás aos seus pés. E Jesus diz: eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo. Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés, você não ungiu minha cabeça com óleo. Essa mulher está aqui fazendo tudo isso. Você me honrou, sim, mas essa mulher, ela aplicou aquilo que de fato aconteceu. A quem muito se perdoa, muito se ama. E ela está evidenciando, e eu celebro junto com essa mulher, essas evidências claras de uma transformação no seu coração. Mas o mais importante é que os olhos da graça, no jeito de lidar com o coração, eles buscam encontrar um arrependimento genuíno, verdadeiro das pessoas. E aqui é interessante porque Jesus diz: perdoados são os teus pecados. E é interessante que, se você for olhar na Bíblia, não tem como ter perdão sem antes ter arrependimento. A remissão, que é o perdão, está sempre atrelado com arrependimento. Então, como Jesus já conhecia o coração daquela mulher, ela recapitulou a sua história: sou uma mulher devassa, sou uma mulher perdida, já passei na mão de muitos amantes, se ela fosse prostituta. Eu sou uma pessoa sem destino, sem futuro, a minha vida é uma desgraça. E ela então se colocou ali arrependida e falou: eu não quero mais levar essa vida. E o Jesus diz: perdoados são os seus muitos pecados. E ela recebeu isso: a tua fé te salvou, vai-te. Então, se por um lado tem um Simão, um homem com uma reputação louvável, estudioso, defensor da lei de Deus, e era estimado pela comunidade com um comportamento irrepreensível e com a conduta de um exemplar fariseu, agora do outro lado a gente tem uma mulher sem identidade, o nome dela nem é mencionado, uma simples pecadora com a qual todos nós nos podemos nos identificar. Naturalmente, por causa da má fama dela, era apontada e desprezada pela comunidade como uma pessoa impura, indigna e reprovável e desprezível. Jesus coloca os dois nos mesmo combo. Simão, religioso, fariseu, a tua situação é semelhante dessa mulher pecadora e desgraçada como você pensa. Vocês dois não têm como pagar a dívida. Só que a dívida dela é maior, sim. Só que foi perdoada. E você também pode receber o perdão. O combo, nesse caso, é real. Todos estão no mesmo pacote. Todos vocês estamos juntos com o publicano, com o fariseu e com a mulher pecadora. Mas saiba que Jesus não faz combo entre pecado e pecador. Ele separa você e trata o pecado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Jesus nos ensina que a gente deve ter uma vivência misericordiosa e com compaixão pelas pessoas. O perdão de pecados, a remissão vem com esse arrependimento. Esta é a tônica das Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu estava essa semana no aniversário, num culto de aniversário de 96 anos da Missão Evangélica Kaiowá. Alguns missionários que vieram há muitos anos atrás, quase fazendo um centenário, para trabalhar na aldeia indígena aqui e na região do Mato Grosso do Sul. Uma das canções do louvor daquela manhã de ontem era esta: perto quero estar, junto a teus pés. E quando eu estava lá naquele culto, essa canção mexeu, uma canção também antiga, mas eu pude me identificar com essa mulher pecadora,
porque a declaração dessa canção é uma oração, e se você tiver liberdade, eu creio que esse lugar, o lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Jesus. E talvez você se pareça mais com Simão, o fariseu, mas talvez você se pareça com a mulher pecadora, mas indistintamente precisa de ter arrependimento para ambos. E essa canção diz: perto quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há do que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, mas amigo me tornei. E aí te louvarei, não importa as circunstâncias. E eu encerro com Isaías 1,18. O profeta diz assim ao povo, Deus dizendo: vinde, arrazoemos, vamos conversar, quero convidar vocês à reflexão. Ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, o vermelho maravilha, eles se tornarão como a lã. Depois a palavra é: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se você for rebelde e recusar, você será devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Jesus chama você para conversar com Ele e tratar o pecado do fariseu como o pecado dessa mulher, como o teu e o meu pecado. Faça dessa canção a sua oração de rendição nesta hora. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Esse é o lugar que queremos estar. Perdoe os nossos pecados, perdoe os nossos julgamentos, perdoe porque olhamos pela aparência, mas o Senhor conhece o som do nosso coração. Que o Senhor transforme a nossa visão, que os nossos olhos sejam mais graciosos, em nome de Jesus. Amém.